Seja bem-vindo ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje abordará o tema fisioterapia e odontologia. Para tanto, convidamos dois dirigentes da Unisanta. Agradeço a presença da doutora Rosângela Ló Maluza Flores, coordenadora do curso de odontologia da Unisanta. Seja bem-vinda, doutora Rosângela. Obrigada. Agradeço também a presença do Dr. Ivan Barreira Sheida Faria, diretor do curso de fisioterapia da Universidade de Santa Cecília. Doutor Ivan, é sempre um prazer e uma honra ter o senhor aqui nesse programa. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Tá certo. Olha, eu gostaria que nós nos apresentássemos, né? Por uma questão de preferência, as damas, né? Doutora Rosângela, há quanto tempo a senhora exerce a odontologia? 21 anos como docente, tenho consultório particular, né? Tenho família, marido, é outra profissão, não é? Sim, é verdade. E sou uma fanática pela odontologia. Acho que é uma profissão muito bonita, uma profissão que eu me identifiquei desde cedo, desde criança. Eu sabia que eu queria ser dentista e estou aí atuando há 38 anos. Além de graduada em odontologia, a senhora fez outros cursos? Sim, eu sou especialista em odontopediatria. Eu sou especialista em histologia pela Escola Paulista de Medicina. O que é histologia, professora? Histologia é que estuda os tecidos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido do corpo humano. E sou mestre em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina também. E agora estou no doutorado. Olha, que bacana. Então isso. É uma doutoranda. Doutoranda, que legal. é isso. Doutor Ivan, quanto tempo de fisioterapia? Eu sou fisioterapeuta há 33 anos. Sou professor universitário há 31 anos e sou dirigente de faculdades há 28 anos. 28 anos. Faz bastante tempo, estou bastante tempo na brincadeira. E além de graduado em fisioterapia? Eu tenho especialização em traumatologia esportiva, tenho sou especialista em acupuntura e medicina chinesa, eu fiz osteopatia, fiz histologia e biologia celular junto com a Rosângela. Eu fiz especialização na área... Eu trabalho com terapias vibracionais e trabalho também com disfunções sexuais femininas. Fiz o mestrado na área de Ciências da Saúde também na Unifesp, junto com a Rosângela também. E faço o meu doutorado também na Unifesp na área de Ciências do Movimento Humano. Olha só, então estamos diante de dois doutorandos, né? Então acho que fica esse grande exemplo também para o nosso telespectador, né? Apesar de toda a experiência profissional de vocês, continuam estudando, né? Isso é maravilhoso, né? Agora, de onde vem a fisioterapia, professor? A história da fisioterapia? A fisioterapia é muito antiga dentro do processo de recuperação, mas ela teve uma ênfase muito grande, principalmente a fisioterapia moderna. Ela teve ênfase maior a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Já na Europa se desenvolviam muitos, por conta de todos os conflitos armados que a Europa passou, desde a Idade Média até a Idade Moderna, houve a necessidade de se formar grupos especializados para tratar principalmente dos pacientes, dos amputados, daqueles que ficaram sequelados pela guerra e por vários conflitos armados. E no século XX, a fisioterapia teve um boom, porque, na realidade, no Brasil, a primeira a Associação Brasileira de Fisioterapia foi montada por médicos. E os médicos aí começaram a treinar equipes de profissionais para que pudessem dar assistência, principalmente depois, um boom maior ainda foi na Segunda Guerra Mundial e com o advento da poliomielite. Então, você tem em todo o mundo um desenvolvimento muito grande na área de recuperação física e depois vertentes disso, né, as subdivisões desse processo, mas o grande início foi por conta das questões de guerras e de mutilados de guerra no mundo todo. Então, existia a necessidade de se recuperar esse indivíduo para ele voltar à atividade. É isso que eu queria entender. Então, qual é basicamente a função do fisioterapeuta? O fisioterapeuta hoje, ele trabalha na recuperação de qualquer tipo de disfunção. Qualquer alteração de função orgânica ou muscular ou articular, o fisioterapeuta trabalha. Então, de acordo com as diversas especializações que existem, o fisioterapeuta ele trabalha com a recuperação da função pulmonar, da função circulatória, da função cardíaca, musculoesquelética, digestiva, e uma infinidade, uroginecológica,
até mesmo orofacial, né? A gente trabalha muito com disfunções de ATM, com todo o fisioterapeuta é um profissional ligado intimamente ao processo de recuperação e alívio de dor e sofrimento, a correção de deformidades, adaptações de sequelas, né, com o treinamento de pacientes amputados, o uso de próteses, que são membros artificiais que substituem o membro original, e as órteses, que são equipamentos para dar sustentação a um membro que perdeu parcialmente ou totalmente a sua função. Agora, doutora Rosângela, então, eu gostaria que nós falássemos sobre a história da odontologia, né? Então, a história da odontologia, ela começou com os barbeiros, né? Os barbeiros que antigamente extraíam os dentes das pessoas. Os barbeiros da Idade Média, Da né? Idade Média, é. E aí depois passou, a odontologia era dentro de um curso de farmácia, né? Era a farmácia, era o curso de farmácia. Só depois é que veio a odontologia mesmo, estudando só cabeça e pescoço, por cirurgiões dentistas. Mas assim, hoje o cirurgião dentista, ele cuida 90% da cavidade bucal, mas ele estuda a cabeça e pescoço. É isso que eu queria saber. Odonto é só dente? Não, porque a odontologia não é só dente, né? Inclusive, quando o paciente vai no seu consultório, você não pode olhar aquele paciente como se ele fosse uma boca só. Né? Você tem que olhar o paciente como um todo. E a gente costuma chamar a atenção até dos alunos, porque às vezes o paciente está sentado na sua cadeira, numa proximidade que você às vezes consegue perceber uma pinta no rosto que ele não percebeu. Sim. Então, o aluno tem que ter conhecimento se aquela pinta é uma pinta com uma característica de malignidade, para poder chamar a atenção do paciente e falar, olha, você tem que procurar um dermatologista, um médico especialista, para poder dar uma olhadinha nessa sua pinta, né, para ver se está tudo bem. Então, hoje, antigamente pensava-se que o dentista estudava só dente, né? Hoje não, hoje já é muito mais amplo, né? Nós temos os dentistas dentro de UTI, né? Que tem que estudar cabeça e pescoço, os dentistas que fazem a parte buco-maxilo, eles fazem grandes cirurgias, né? Às vezes é um paciente que sofre um acidente, um traumatismo muito grande, então o dentista agora está, graças a Deus, muito bem colocado. E a odonto, ela ganha autonomia científica como estudo específico, quer dizer, se desgarrando da medicina, porque a medicina acho que é a mãe de todas essas especialidades, né? Ainda que talvez lá no comecinho nem tenha começado como medicina propriamente dita, né? Mas ela depois ganha um status muito grande na área de saúde e a partir de um determinado momento as áreas específicas vão se desgarrando dela. Isso. A odonto ganhou autonomia enquanto disciplina específica quando, professora? Ela ganhou já um respeito já há alguns anos, né? Mas assim, sempre há uma ligação do médico e o dentista. Vai fazer uma cirurgia bucomaxilo, quem faz é o dentista. Mas se tiver que mexer na face, o dentista pode mexer? Pode, o conselho permite que mexa, né? Mas sempre há uma equipe, na equipe, às vezes ela é multidisciplinar. A grande maioria das equipes, elas acontecem, é multidisciplinar. O dentista vai fazer o procedimento, precisa ter o anestesista. O anestesista é o médico, né? Então, ele vai... hoje, até o dentista está intervindo em alguns procedimentos de estética, desde que tenha uma consequência na parte odontológica. Então, muitos pacientes hoje com paralisia de Bell's, né, o dentista trata e, às vezes, paralisando o outro lado com botox, para poder ficar esteticamente normal o paciente, né? Quando ele sorri, o outro lado já não fica tão repuxado e um lado mais liso. Então, tem que ter sempre essa multidisciplinaridade dentro de uma equipe. Eu acho que isso é importante. O curso de odonto aqui da Unisanta foi criado em que ano, professora? 97. 1997, isso. E a primeira turma, em 1997, nós entramos com toda a documentação para a MEC, toda a documentação exigida, montamos toda a nossa biblioteca, montamos o nosso primeiro laboratório multidisciplinar e o curso começou em fevereiro de 1998. E aí, nesse tempo inteiro, nós formamos muitos alunos, muitos profissionais, né? Este ano nós estamos formando a nossa 18ª turma. 18ª turma, né? 18ª Não passa rápido, né? Passa muito rápido. E o que é gostoso, assim, eu tenho na 18ª turma alunos que o irmão foi aqui, aluno, que o pai, o marido. Então, eu tenho alunos que às vezes mudam. Uma nova geração até, né? Já forma-se uma grande família, né?
E aí, esses profissionais, eles se destacam nas suas áreas? Nós falamos bem os nossos alunos aqui? Graças a Deus, viu? Graças a Deus. A Odonto Unisanta, nós temos uma carga horária prática muito grande. E isso, nós temos até depoimentos de alunos que vêm transferidos de outras instituições e eles chegam aqui e se deparam com uma carga horária que ele faz. Ele não vê. Ele não vai ficar vendo um vídeo como é que se faz. Não, ele faz. Ele vê o vídeo, aprendeu e vai fazer o que ele viu. Entendeu? Isso é uma grande diferença. Porque quando você sai formado, você se sente um pouco mais seguro, né, do que o aluno que não fez. Então, aqui o nosso aluno, ele faz tratamento de canal de molar. Né? Ele faz de central, lateral, pré-molar e de molar. Certamente exige uma técnica mais apurada, é isso, né? E ele faz mecanicamente, como era antigamente, e o que talvez ele vai encontrar numa clínica quando ele for trabalhar, mas ele faz modernamente agora com localizadores apicais, com rotatório. São as novas técnicas. As técnicas mais modernas, elas já são desenvolvidas pelos alunos aqui na universidade. Na graduação. Né? Não estamos falando nem de pós-graduação, estamos falando de graduação. Isso. O aluno aprende como todo mundo aprende, mas ele é obrigado a também a fechar dentes com as novas tecnologias. Olha só, entendeu? Isso. No nosso corpo docente, nós temos ex-alunos? Temos. Nós temos ex-alunos que já durante o curso de graduação se destacaram, né? Eram excelentes alunos, saíram da graduação, se qualificaram, foram fazer especialização, foram fazer mestrado e aí ficaram uma temporada estagiando, já formados, dentro do curso nosso de graduação e hoje são contratados. Eu costumo dizer que são nossa prata e nosso ouro da casa, que é o nosso ex-aluno. A fisioterapia ela foi regulamentada no Brasil durante a ditadura militar, né? Sim, em 1969. 69, né? Já existia, o primeiro curso é da década de 50, como formação específica, trouxeram fisioterapeutas europeus para dar a primeira formação aqui. E em 1969 foi reconhecido foi regulamentado como curso de nível superior. Acho que esse é um marco legal de desgarrar da medicina, não é isso? Foi um marco, foi a pedra fundamental do processo de separação. De autonomia. De autonomia. Né? De autonomia. O nosso curso foi criado quando, Ivan? Em 1996, nós fizemos todo o processo de reconhecimento do curso. E em fevereiro de 97, nós tivemos o início da primeira turma aqui, um ano antes da Odonto. Isso. Então, e nesse tempo já formamos muitos fisioterapeutas que estão aí se destacando no mercado também? Hoje nós temos alunos, ex-alunos com destaque no mercado nacional e em 15 países. Nós temos hoje ex-alunos nossos trabalhando ou estudando, desenvolvendo ou morando definitivamente. Nós temos alunos na Irlanda, na Suíça, na Inglaterra, na Itália, Canadá, Austrália, Argentina, uma infinidade de outros países, Estados Unidos, morando lá, fizeram todo o processo de reconhecimento, de validação do diploma. O interessante é que nós temos uma aluna que está na Suíça, ela me mandou na época um pedido de uma carta de recomendação, dizendo para mim o seguinte: professor, aqui na Suíça eu só preciso aprender alemão. Eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação, porque o nosso currículo é superior ao currículo suíço. Porque, ao contrário de muitos países, os países europeus, aqui, muitos países o fisioterapeuta não tem tanta autonomia como o Brasil tem. O nosso currículo hoje ele é superior à maioria das formações aí pelo mundo. Então, nós temos vários alunos que conseguem excelentes colocações no mercado. Nós temos, só para um exemplo disso, nós temos uma ex-aluna nossa, Yasmine Saito, ela se formou em 2016. Em 2017, ela foi aprovada no concurso de residência do INCOR, para especialização em fisioterapia intensiva cardiopulmonar. Final de 2017, ela prestou, a intenção dela era fazer um mestrado em saúde global, um mestrado internacional em saúde global, para trabalhar com populações de risco no mundo, refugiados e outras coisas assim. Trabalhar na Organização Mundial de Saúde ou na ONU e tal. E ela prestou um concurso para esse mestrado em saúde global
ela foi aprovada em 5 universidades de 4 países diferentes. Poxa. Ela foi aprovada em 2 universidades inglesas, uma universidade escocesa, uma universidade holandesa e uma universidade australiana. Então, para nós é países de primeiro mundo, países de primeiro mundo. Mostrando a validade do diploma da Unisanta. Um dos pré-requisitos de avaliação é o conteúdo programático, o currículo, né? Então, além de uma menina, ela é fora da curva, uma pessoa sempre extremamente dedicada, porque se você tem uma estrutura de excelência e um indivíduo dedicado, você soma as duas coisas, você tem só coisas positivas. Isso, porque nós estamos falando de profissões regulamentadas, sem né? dúvida, então não é qualquer um que pode exercer a odontologia e a fisioterapia. Lógico, há necessidade de ser formado, e aí existem os conselhos, há necessidade de registrar essa formação nos conselhos, obter uma habilitação profissional. Sim. E lembrando sempre, né, a sociedade ela regulamenta determinadas profissões pensando em se autoproteger, justamente fazendo um filtro que é a formação acadêmica, né? Os conselhos são atuantes? Eu gostaria que nós encerrássemos esse bloco falando a respeito dos conselhos. O Conselho de Odontologia é um conselho atuante? Muito atuante. Nós somos regidos pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né? Mas nós temos a nossa sede aqui em Santos, né? Santos, mas nós somos tão bem amparados que o nosso presidente, ele costuma vir visitar a nossa faculdade. Olha. Então, ele vem, se nós temos algum tipo de problema, é a ele que nós vamos nos dirigir para poder esclarecer alguma coisa. E há um vínculo, assim, de amizade forte, porque essa permanência é constante. Agora, então, mas ele é um conselho que defende a sociedade contra os maus profissionais também? Também. É um conselho atuante que exige dos profissionais um padrão de qualidade, um compromisso ético? Sim. Nós podemos falar que na odontologia o conselho é bastante atuante. Então. Ele é atuante. Vamos supor, você desconfiou que algum profissional que está exercendo a odontologia não é graduado, você fala para o conselho vai averiguar. E aí, se ele não toma as medidas cabíveis exatamente, que são necessárias. Exatamente, né? Isso. E no caso da fisioterapia, Ivan, como é que é a atuação dos órgãos de classe aí? O conselho é muito presente, né? e faz um processo muito seletivo de proteção da sociedade. Nós temos uma relação muito próxima com o Conselho Regional. Eu fui conselheiro, o professor Rivaldo, que é um dos coordenadores, foi conselheiro. Nós somos delegados do Conselho Regional, para fiscalização, inclusive, da atividade profissional durante muitos anos. Eu fui delegado para a Baixada Santista, o professor Rivaldo também foi. Nós temos o professor Marcelo Sidney, que foi também conselheiro em outras gestões. Então, nós temos no nosso corpo docente vários ex-conselheiros do Conselho, temos uma estreita ligação com a atual presidência, né? Então, somos amigos, somos colegas. E é um conselho atuante que defende a sociedade, defende essa sociedade. Defende a sociedade. A ideia do Conselho é justamente essa, é defender a sociedade de maus profissionais e de indivíduos que se passam por profissionais sem selo. Pois é. Quanto tempo demora o curso de fisioterapia, professor? Em que horário do dia ele é desenvolvido? Bom, a fisioterapia é um curso que é determinado pelo Conselho Nacional de Educação. Ele tem que ter no mínimo 4.000 horas, relógio, que equivale a 4.800 horas aula, e tem que ser realizado com um período mínimo de 5 anos. 5 anos. A fisioterapia tem 5 anos de duração e 5.200 horas de atividade, de horas-aula de atividade. Nós temos, esse período ele é dividido, o primeiro ano é de matérias básicas, o segundo ano de matérias clínicas, terceiro ano são disciplinas terapêuticas, o quarto ano são as clínicas especializadas de fisioterapia. É aí que começa a prática? A prática começa no primeiro. No primeiro ano. No primeiro ano, os nossos alunos já fazem estágio de observação. Primeiro e segundo ano faz estágio de observação. A fisioterapia é um curso teórico ou prático? Essencialmente prático. Prático. Tem muita teoria. Então é teórico e prático. É um curso teórico prático. Nós temos os 2 primeiros anos com estágio de observação. Terceiro, quarto e quinto ano tem estágio obrigatório. Então, nós somos, aliás, a única faculdade que tem 2 anos de estágios ambulatoriais e hospitalares curriculares. Quarto e quinto ano, os estágios são em hospitais e ambulatórios. E o terceiro ano são estágios ambulatoriais. Por exemplo, o nosso terceiro ano, nós temos um convênio com a Previdência Social já há 18 anos. Nós atendemos todos os pacientes amputados segurados pela Previdência Social da região metropolitana de Santos.
Quem faz isso é o nosso terceiro ano com professores e monitores. Essa é uma atividade da clínica e a gente vai desenvolver as atividades da clínica logo, entendeu? Quem tiver interesse no curso de fisioterapia, ele é vespertino, matutino? Então, nós temos o curso, ele na realidade é oferecido no período da manhã e tem atividades práticas manhã e tarde, e também é oferecido à noite e com atividades práticas no período da tarde. Tá certo. Então, ele é oferecido a parte teórico-prática, na realidade, né? Não existe como manhã e o período matutino e noturno, e atividades de clínica e hospital no período vespertino, período Ótimo. da tarde. Doutora Rosângela, quanto tempo demora o curso de odontologia? Então, o curso de odontologia é um curso de 4 anos. É um curso de 4 anos. No primeiro ano, nós temos as matérias mais básicas e uma carga horária um pouco menor, que é uma carga horária mais de adaptação, porque eles saem do colegial e entram, né? Então, sim, a diferença é muito grande. Uma carga horária que é compatível com quem também precisa trabalhar ainda. No segundo ano, conforme segundo, terceiro e quarto ano, a carga horária vai aumentando e até que no quarto ano aí a carga horária é bem grande, porque a nossa parte prática também é muito extensa. Entendeu? Então, ele fica 4 anos, mas são 4 anos bem intensivos. Eu não tenho curso, falar um curso é de manhã, o outro é noturno, não. O curso, ele ocupa manhã, tarde e noite, conforme o período que o aluno está. Uma programação. Então, o primeiro ano ocupa só manhã e tarde, o segundo ano, manhã, tarde e uma noite, para quem precisa dessa noite, para quem não precisa pode ser de manhã. Nós temos essa flexibilidade de horário, porque hoje muitos precisam trabalhar também, né? Isso. Até se formar dentista. No quarto ano fica um pouco mais apertado, porque por dar uma qualidade de vida de carga horária aos nossos alunos, nós não colocamos aulas na graduação aos sábados. Então, o aluno prefere não ter aula no sábado, mas ficar um período a mais no quarto ano. Olha, tá certo. Olha, nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo aqui no Rumos e Desafios especial Fisioterapia e Odontologia. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios especial Fisioterapia e Odontologia, com a presença do diretor da Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Santa Cecília, Dr. Ivan Sheida, e da coordenadora do curso de Odontologia da Unisanta, doutora Rosângela Flores. Eu gostaria que nós falássemos a respeito da empregabilidade, né? O nosso aluno formado, ele sai com perspectivas boas de vir a ser empregado? Sim, o aluno ele se forma em dezembro, né? Cola grau em dezembro, e quando a formatura acontece em março, aquela sessão solene, eu não tenho nenhum aluno desempregado. Todos os alunos estão empregados. Às vezes eles falam, doutora, não estou ganhando bem. Não está ganhando bem uma coisa, mas está empregado é outra, né? Então, eles estão todos empregados. Os alunos que desejam fazer cursos, passaram em especialização, muitos já em dezembro, janeiro, fevereiro, passam em concurso público. Muitos, nós tivemos, inclusive, este ano, um relato de uma aluna que não pôde participar da nossa formatura, porque no dia da formatura ela foi aprovada na odontologia hospitalar do Albert Einstein. Então, ela estava no Albert Einstein, na odontologia hospitalar. Agora, o odonto, as pessoas acham, de uma certa maneira, existe esse mito, talvez, no consciente das pessoas, de que o odonto é um curso que vai exigir uma demanda muito grande por materiais. Eu gostaria que nós falássemos a esse respeito. Então, o material é o material que ele começa a comprar no primeiro ano, mas é um material que vai já seguir com ele para o trabalho. Vai seguir com ele, ou se for trabalhar num consultório particular, ou se for trabalhar numa clínica, porque nas clínicas eles costumam levar o material para atender. Particular. Então, começa no primeiro ano, tem um custo, mas é um custo baixo. Isso é financiado, professor? Sim, em 12 vezes, 15 vezes. Isso é parcelado nas dentais. As dentais todas vêm, participam de uma cotação com os alunos e compram onde acharem mais barato e o melhor financiamento. Agora,
tudo é comprado pelo aluno? Ou... Não. Vamos lá, a Odonto Unisanta, a Odonto Unisanta, ela fornece alguns materiais de consumo e sem uma coisa que é muito importante, ela fornece esse material de consumo e ela não cobra taxa de laboratório nem taxa de clínica. Isso é um grande diferencial também. Existem instituições que cobram, né? Sim. Não vamos confundir o telespectador, mas independentemente disso, o aluno aqui vai pagar mensalidade e tem acesso absolutamente a toda a estrutura da universidade, sim, não é isso? Biblioteca, perdeu prova, faz prova. Odonto são muitos laboratórios? Nós temos o laboratório multidisciplinar, que é o laboratório específico da odontologia. Nós temos um laboratório de interpretação radiográfica, que também é só da odonto. E nós temos o nosso centro de diagnóstico por imagem, que não deixa de ser um laboratório de radiologia. Fora isso, nós temos os laboratórios básicos, que são comuns, né, aos outros cursos da saúde. Por exemplo, anatomia. Anatomia, bioquímica, histologia, biologia, os cursos básicos da área da saúde. Ivan, e a questão da empregabilidade do aluno de fisioterapia? Então, da mesma forma que... Do formado, né? Não do aluno, do formado. Sim, do formado. Como a Rosângela comentou, as formaturas são juntas, inclusive, são conjuntas. Nós fazemos a nossa formatura junto com a odonto. E a grande maioria ou passou em concurso público, ou está desenvolvendo algum tipo de atividade profissional contratado, ou desenvolve como autônomo, né? O fisioterapeuta, ele pode ou trabalhar como funcionário de uma clínica, ou trabalhar num hospital, ou trabalhar numa escola, ou trabalhar numa empresa, na indústria, para trabalhar com um time de futebol, qualquer time esportivo, qualquer entidade esportiva. Ou ele monta o seu consultório próprio e vai atender sozinho, né? Ou não tem consultório, não tem nada e vai atender a domicílio. Então, você pode atender pacientes que não têm condições de se locomover. Eles fazem o que se chama de home care, né? O cuidado domiciliar. Além disso, eu vejo muitos ex-alunos meus com pacientes, nos dias ensolarados, no período da manhã, eu venho pela praia, eu venho do Guarujá para cá, e você vê ex-aluno desenvolvendo ao ar livre, que a gente chama de talassoterapia. A talassoterapia é uma especialidade que usa recursos marinhos ou a proximidade do mar como mecanismo terapêutico. Olha. Então, muitos dos nossos ex-alunos desenvolvem talassoterapia na orla. Então, você tem um espaço enorme de atividades, desde atividade dentro da própria água, ou atividade na areia, como mecanismo de reforço, ou no calçadão, desenvolvendo algum tipo de caminhada, usando os próprios equipamentos que a Prefeitura Municipal oferece. Então, o investimento em equipamentos, eu falo para os alunos o seguinte: fisioterapeuta já nasce equipado, né? Se você não tem, você já tem as mãos, que é o maior equipamento que nós temos. E falou assim: não, mas professor, mas eu tenho um problema na minha mão. Então você usa o antebraço, o cotovelo. Você tem uma infinidade de técnicas, que nós chamamos de recursos terapêuticos manuais, para mobilização. Então, com as mãos, nós aliviamos a dor, descomprimimos uma raiz nervosa, descomprimimos vértebra, melhoramos o fluxo sanguíneo, relaxamos uma musculatura, corrigimos uma deformidade, melhoramos o funcionamento de uma víscera, liberamos um pulmão de secreção. Quer dizer, as possibilidades só com as mãos são infinitas. E eu brinco, inclusive, com isso. Se você tiver uma geladeira com freezer para fazer uma bolsa de gelo que é anti-inflamatória e um fogãozinho para esquentar uma água, fazer uma compressa de água quente para relaxar uma articulação, aí já é covardia. A gente consegue fazer tudo, né? Então, dentro da... Você disse que a gente no final, mas a acupuntura, por exemplo, é uma técnica. Você usa agulhas ou mesmo fragmento de... Por exemplo, não tenho nada para poder fazer um estímulo no paciente. Se ele tiver arroz, você quebra um grão de arroz e coloca com um microporo, a sementinha de mostarda. Mas se não tiver nem a sementinha da mostarda, usa um grãozinho de arroz e faz estimulação de auriculoterapia. Então, existem várias possibilidades. Agora, a gente sabe que a internet hoje é uma grande fonte de pesquisa da parte dos alunos, né? Sim. Mas, independentemente disso, os livros na área de saúde são livros muito caros, Sim. né? Como são as bibliotecas da Unisanta na área de saúde? Bom, a biblioteca de saúde, todas as avaliações do MEC que nós tivemos aqui, nós tivemos nota máxima. Porque nós temos, existe uma exigência de quantidade de livros por quantidade de alunos. Nós batemos tudo isso. A universidade sempre investiu muito nisso. E desde que os cursos todos na área de saúde, a biblioteca de saúde é uma das mais completas do estado de São Paulo. E, consequentemente, uma das mais completas do Brasil.
Nós temos alunos que faziam, ex-alunos nossos faziam especialização em São Paulo, por exemplo, na USP, e vinham aqui consultar a nossa biblioteca para desenvolver os seus estudos de pós-graduação, porque a nossa biblioteca é muito, muito superior à maioria por aí. Isso é um motivo de satisfação e orgulho para todos nós. O aluno de odontologia, ele pode estagiar, professora? Como é que é o estágio na odonto? O estágio na odonto, assim, tudo que o aluno precisa em termos de estágio, ele tem aqui dentro. Ele não precisa sair para fazer o estágio. É lógico, se ele tem um amigo, tem um parente... Que aí são as atividades da clínica, é isso? Clínica, que nós vamos tocar de maneira mais específica um pouco mais à frente. Isso. Mas se ele tiver um amigo que tem um consultório, está cedendo a ele, vem aqui me ver trabalhar, né? Ele pode. Ele não pode atuar. Que isso seria o exercício legal da profissão, certo. Porque ele ainda não é formado, ele é graduando, mas ele pode ficar assistindo. Que é atividade orientada. Aliás, estágio é estratégia de aprendizado, não é aproveitamento de mão de obra, isso. Né? Precisa? Não precisa, porque o que ele precisa de carga horária de estágio, ele encontra aqui dentro. Olha só. E como é que é na fisioterapia, Ivan? Na fisioterapia, o estágio também ele é proibido pelo conselho, né? Você não pode... Aluno não pode desenvolver atendimento em clínicas. Todo estágio tem que ser fora da graduação. Fora da graduação é exercício legal de profissão. Então, os nossos alunos eles têm estágios supervisionados desde o primeiro ano. Nós temos professores e monitores, que são assistentes dos professores, supervisionando os estágios dentro da universidade. Nós temos o estágio na clínica, com várias especialidades, e temos estágio na Beneficência Portuguesa, nas UTIs e nas enfermarias da Beneficência Portuguesa de Santos e na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Então, o aluno, nós temos mais de 1.800 horas de estágio, o que supre, além da maioria, na realidade, a maioria das escolas no país não oferece a quantidade de atividades que nós oferecemos aqui. O nosso aluno sai extremamente bem preparado. A físio é só para remediar ou existe um trabalho preventivo na fisioterapia? Na realidade, a fisioterapia trabalha nas 3 áreas de saúde, né? Tanto no primário, secundário e terciário. Que seria. Mas o que é isso? A prevenção, né? Todo indivíduo, né, deveria passar por um fisioterapeuta. De quanto em quanto tempo? E a partir de quando, vai? A partir do momento que nasce, você já tem fisioterapeuta gerando... Aliás, antes do nascimento. A fisioterapia tem atividade de pré e pós-parto, com atendimento de gestante. Você tem todo o acompanhamento do período gestacional. A partir do momento que a mulher se identifique como grávida, ela vai procurar um fisioterapeuta para desenvolver atividades respiratórias, para ter um parto normal, para desenvolver um parto sem nenhum tipo de complicação. E após o parto, retorna, porque toda a estrutura visceral da mulher fica comprimida durante esse processo, durante 9 meses. E a partir daí, com o trabalho de fisioterapia, você redireciona todo o serviço, toda a estrutura visceral e a função visceral. Isso nós estamos falando da mãe. Agora vamos falar do ser que nasceu. O ser que nasceu, a partir do momento que ele nasce, ele é identificado, ele é avaliado para saber se ele tem todo o sistema neurológico. Já está passando por um fisioterapeuta também. Já passa por aí. Avaliação neurológica, avaliação ortopédica, avaliação de reflexos, para ver se está tudo consciente, tudo em ordem, junto com o pediatra e tudo mais. E todo o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, ele deve ser acompanhado do fisioterapeuta, principalmente pelas disfunções de postura. As alterações posturais, quando identificadas precocemente na idade, ou como criança ou como adolescente, antes que esse indivíduo chegue aos 18 anos, vai poupar muito sofrimento e dor para esse indivíduo na idade adulta. Então, porque nós identificamos em crianças, logo no início, alterações posturais, como a escoliose, que é uma deformação lateral. A escoliose, na realidade, é uma deformação tridimensional. Né? Da coluna. Da coluna. A coluna, ela inclina, roda, pode flexionar ou estender a vértebra. Você tem as hiperlordoses, que é a acentuação da curvatura lombar. A pisada torta, né? O pé torto, o pé plano, o pé invertido, tudo isso, se os pés tiverem problemas, todo o restante para cima vai estar problema.
Então você tem fatores rotacionais, por aquele joelhinho torto. Então a recomendação, acho que para o telespectador é isso, é observar desde criança, as crianças observar e a partir do momento que percebeu alguma duvidazinha, que aí é a sensibilidade dos pais, né? Sim. É procurar um profissional. Mas começar a avaliar o pezinho do seu filho, se ele é muito plano, se ele é um pezinho muito chato, se o joelhinho é em X, está chegando muito próximo um do outro. Se ele tem um processo que a gente chama de recurvato, com o joelho jogado muito para trás. E aí ele deve procurar um fisioterapeuta. Procurar um fisioterapeuta para poder fazer uma orientação. Porque muitos fisioterapeutas desenvolvem um trabalho com equipamentos computadorizados, chamado de baropodometria. Você pisa em cima do equipamento e esse equipamento ele analisa a sua pisada. Se a pisada estiver errada, ele já direciona para um programa de computador para promover, construir uma palmilha para corrigir aquelas deformações e equilibrar a pisada e, com isso, equilibrar toda a postura. Maravilhoso. Professor, e a odonto? A odonto também, logo que nasce, né? A gente costuma falar que a gestante já tem que ir ao consultório, ainda mais eu sendo odontopediatra, eu recomendo que a gestante vá. Muito importante que a gestante cuide dos dentes, tenha uma saúde bucal. Isso tem interferência na gestação. Tem interferência, né? Tem interferência a medicação que ela vai tomar para ver se não vai afetar os dentes da criança, né? Na vida intrauterina. E a criança nasceu, mas não tem dente ainda. Não tem dente, mas ela mama, ela come, ela tem que fazer uma higiene bucal. Mas vai fazer higiene bucal do quê? Da língua, do roletinho, da gengivinha, sem dente, né? Nasceu o dente, tem que escovar, tem um dente ali, né? Sem dente, já precisava escovar com dente, então tem que escovar. E depois de quanto em quanto tempo que as pessoas devem procurar um odontólogo? De 6 em 6 meses, podendo ser de 8 em 8, mas isso quem vai falar é o dentista. Tem crianças que às vezes não adianta ir de 6 em 6, tem que ir de 3 em 3. Por quê? Os pais até às vezes pedem um socorro, me ajuda. Então tem que vir um tempo reduzido, porque tem que conscientizar a criança que tem que escovar. É difícil? É difícil. É isso que eu ia falar. Independentemente da questão da dor que poderá acontecer, o dente de leite, é importante cuidar dele? Sim. O dente de leite, mesmo a criança que não come nada, só mama, peito ou mamadeira, existe a cárie de peito, a cárie de mamadeira. Então, ela não come nada ainda, mas não come, como que vai no dentista? Mas tem a cárie. E, às vezes, quando os pais vão perceber, o dente já está praticamente destruído. Então, tem que fazer a higienização. Na odontologia, qual é o grande tratamento? É a prevenção. Prevenção. Então, é uma delícia, a criança vai no consultório, você olha e fala, não tem nada, mamãe, não tem nada, papai. O que nós vamos fazer? Vamos fazer só a prevenção. Então, assim, hoje em dia, o número de adultos que não tem cárie na boca é muito grande, graças à prevenção. Então, você tem que acreditar na prevenção. Tem que ir ao dentista para ele poder falar, não tem nada. Porque não adianta ir no dentista quando ele fala tem cárie, tem tratamento de canal, ou então perdeu o dente. Cada vez mais as pessoas, né, no nosso país e no mundo de uma maneira geral, prolongam a sua existência, né? É possível a pessoa chegar lá aos 90, aos 100 anos com uma dentição muito saudável? Hoje sim. Hoje sim. Eu sou da época assim, que todo vovô e vovó quase, né, usavam dentadura. Hoje não. Hoje o vovô e vovó têm dente. Hoje vovô e vovó têm dente, né? Imagina, você vai ser vovô, ele já é vovô, ele já é um vovô com dente, né? Então, hoje o vovô tem dente. Por quê? Hoje a prevenção é muito grande, né? Prevenção para tudo, não é só na parte dentária, sabe? Prevenção, câncer bucal. Qual é o melhor remédio? A prevenção. Percebeu uma feridinha, está com uma feridinha na boca, há mais de 15 dias que não cicatriza, tem que ir no dentista. E a pessoa que vai de 6 em 6 meses ao dentista, por exemplo, o dentista quando olha a boca, ele olha tudo isso, não é isso? Não é só o dente, aquilo que nós já falamos no programa, né? Isso. Inclusive a pintinha que eu falei, né? Então o dentista tem a obrigação de olhar tudo. Né? Hoje na formação, o dentista ele sai consciente de que ele, por exemplo, ele tem que prestar atenção para o câncer bucal. Sim, muita. Ele pode até, viu uma lesão, tem que fazer uma biópsia, não sabe fazer a biópsia, não gosta de fazer a biópsia, tem que saber encaminhar. Tem que encaminhar para um dentista. Quem é que vai cuidar da parte de câncer bucal? É o dentista estomatologista. Então, encaminha para um estomatologista. Não conseguiu encaminhar para um estomatologista, encaminha para a Odonto Unisanta na quarta-feira. Olha, nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo. Você sabe, os intervalos aqui na Santa Cecília TV, eles são bem curtinhos, então fica com a gente. Você está no Rumos e Desafios, especial Fisioterapia e Odontologia. Estamos
Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Fisioterapia e Odontologia, com a presença da coordenadora do curso de Odontologia da Unisanto, a doutora Rosângela Flores, e do diretor da Faculdade de Fisioterapia da Universidade de Santa Cecília, doutor Ivan Sheida. Eu gostaria que nós falássemos a respeito das clínicas, já linkando com as possibilidades de especialização de áreas de atuação. Né? Então, doutora Rosângela, acho que pode começar com a senhora. Então, na graduação, eu tenho de segunda a sexta atendimento clínico. Cada período da semana, uma especialidade. Tipo cirurgia, segunda de manhã, cada terça-feira é dia de prótese, quarta-feira é o dia do preventivo de câncer bucal, quinta-feira é o dia da estética, sexta-feira é o dia da gengiva, o dia da endodontia. Então, cada dia da semana, na graduação, é uma especialidade, mas quando o aluno se forma, eu tenho na Odonto Unisanta cursos de pós-graduação. Então, nós temos especialização de endodontia, que é o tratamento de canal, nós temos especialização de ortodontia, que é o aparelho, tem especialização de prótese, tem especialização de dentística. A prótese, que é a dentadura. Que é a dentadura, popular, isso, né? Que é a prótese fixa, que é a prótese removível, aquela que põe e tira. Certo. Eu tenho implante, especialização em implantodontia. Então, nós temos um leque muito grande de especializações dentro da Odonto Unisanta. Então, e aí na graduação e na pós-graduação existe a parte prática? Existe a parte prática. Para isso existe a clínica? Sim. Quem são os atendidos dessa clínica, professora? A população de um modo geral. A população de modo geral, eles se inscrevem para um programa de atendimento, né? Geralmente no segundo semestre as vagas ficam mais limitadas, porque o curso é anual, então o curso começa em fevereiro e às vezes você tem um paciente que começou em março, mas chegou em junho, agosto, setembro e não terminou o tratamento. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer na boca. E fora isso, nós temos a pós-graduação também com atendimento para a comunidade. Mas são atendimentos mais diferenciados. Para você ter uma ideia, nós tivemos agora, a coisa de uns 15 dias atrás, na especialização de dentística, foi feito um procedimento numa paciente, foi uma moldagem. Só que foi uma moldagem onde não foi colocado nada na boca da paciente. Foi uma moldagem em 3D, virtual. Então, é um scanner que passa pela paciente. Isso deve ser moderníssimo. Moderníssimo, né? Moderníssimo. Esse scanner, ele escaneia literalmente o dente, vai colocar uma dentadura, o rebordo, ele escaneia o que o dentista quer escanear, vai para a tela do computador, eu fico com tudo que o paciente tem na boca, uma imagem em 3D na tela do computador, aquela imagem passa-se para um pendrive, é aquilo que vai para o protético, não vai mais moldeira. Não põe o molde? Não tem mais náusea, não tem mais isso, entendeu? Vai o pendrive para o laboratório de prótese. Isso funciona bem? A prótese vem sem precisar de um ajuste. Melhor do que o molde feito. Melhor. A gente ouve falar que há necessidade do ajuste e tal, porque né? às vezes, no material de moldagem, o aluno, vou moldar, vou vazar em gesso daqui a pouquinho. E aí o material tem uma certa distorção. No scanner não tem distorção. Isso é uma coisa de moderníssima, uma coisa de uma novidade recente, é isso? Sim. Isso é recente na odontologia? Recente. É a tecnologia a favor da saúde, né? Sim. Isso nós tivemos agora, foi entregue um trabalho protético de dentes anteriores de uma paciente que não teve moldagem, nada encostou e veio perfeito. Chegou do laboratório, foi tudo colocado, tudo cimentado perfeito. Nós temos também no curso de pós-graduação de implante, nós temos uma impressora que é digital, que ela faz a boca do paciente. Em jato, quando você vai ver, saiu ou o dente ou a arcada do paciente. Que vai ser colocado, é isso? Que vai ser colocado, querido. Poxa. Então, assim, são inovações dentro dos cursos de pós-graduação. Nossa, maravilha. E qual é o critério para poder ser atendido na clínica, professora? Então, eu fico pensando assim, existe um critério socioeconômico? Ou, de repente, em detrimento desse critério socioeconômico, um caso que interesse, por exemplo, ainda que a pessoa não se enquadre dentro desse critério socioeconômico. Isso. Como é que a pessoa faz para ser atendida na clínica? Quem pode vir? Então, quem pode vir, a gente fala assim, de um modo geral, a comunidade. Se a pessoa veio até a Unisanta, é porque ela precisa do tratamento da Odonto Unisanta. Então, existe uma avaliação da parte financeira? Não. Existe um assistente social para ver isso? Não. Nós estamos confiando
no paciente que veio até aqui. Eu vim porque eu preciso. Então, nós estamos confiando. Certo. O que ele precisa? Ele manda um e-mail para recepção@unisanta.br, ou então ele vem até a instituição para fazer a inscrição. Tá? Fez a inscrição, ele vai ficar, se tiver vaga, já vai sair daqui agendado para um atendimento. Se não tiver vaga, ele vai entrar numa lista de espera até o momento em que acontecerá. Até o momento que acontecer. Às vezes, se é um dente, se é um problema estético, o paciente quer para, vou ter um casamento semana que vem. Não vai ficar pronto para a semana que vem. É um atendimento social. E que tem uma via de mão dupla, né? Isso. Ao mesmo tempo que prestar um serviço para uma comunidade que precisa, treinar bem o aluno que precisa dessa boquinha para poder desenvolver sua habilidade. Exatamente, né? Exatamente. O aluno precisa do paciente tanto quanto o paciente precisa do serviço da Odonto Unisanta. Agora, eu pergunto, por exemplo, né, portadores de deficiência, né, eles também são atendidos? Eles são atendidos toda quinta-feira à noite. Nós temos uma clínica só de pacientes com necessidades especiais, sindrômico. Não é o especial cardíaco, não é especial gestante, não, é o especial sindrômico. Ele vem, a Unisanta dá para esse paciente a radiografia panorâmica, o tratamento é totalmente... É um trabalho bem de filantropia para o paciente especial. Eu imagino que deve ter uma estratégia, né? Porque você está pegando uma pessoa diferente, né? E ela tem que abrir a boquinha para você, né? E permanecer com a boca aberta ali e aguardar o tratamento, que é fundamental. Eu imagino o desespero dos pais para poder ter esse tipo de atendimento. Você sabe que essa nossa clínica de paciente especial, ela ficou entre as 3 finalistas do Prêmio Comunidade em Ação. Foi um trabalho que foi reconhecido, né, pela comunidade, por isso ficamos na finalista, né, do concurso, porque é um trabalho, o paciente vem e às vezes ele vem e ele já passou por 1, por 2, por 3 pessoas e chega aqui, ele se encontra e ele deixa fazer. E quando não deixa, você não consegue agir só com o coração. Você tem que agir com a razão. Aí tem que pedir licença para os pais assinam um termo de compromisso que vai ter que segurar a criança para poder fazer o tratamento. Isso. Porque se não segurar... Não só crianças, né? Porque a gente percebe também, adultos, isso, né? Isso. E se não segurar, vai ter dor. Então é melhor segurar ou deixar o paciente ficar com a dor? Não, vamos segurar e vamos tratar. Imagino que essa experiência para o aluno ela deve ser assim fenomenal, né? Fenomenal, porque ele sai daqui. Porque a boca do paciente especial é a mesma boca do paciente normal. Só que o envolvimento psicológico é diferente, a maneira como tratar esse paciente é diferente. E eu percebo que o aluno da Odonto Unisanta, ele sai com um cidadão um pouco melhor. A humanização, sem dúvida nenhuma, né? Ele sai um ser humano melhor. Ser humano melhor. Não tenho a menor dúvida disso, né? Doutor Ivan, a clínica de fisioterapia, as áreas de atuação do fisioterapeuta... Nós temos, a clínica atende, nós temos 2 ambulatórios de neurologia infantil, atendemos crianças portadoras de paralisia cerebral, síndrome de Down. Temos, inclusive, alguns casos de microcefalia provocada por Zika. Né? Muito recente no país, Começamos a atender a criança já com isso, o que é um fator de treinamento para os alunos. A clínica, como a do Odonto, ela tem finalidade de dar treinamento ao aluno e, dessa forma, prestar um serviço social à comunidade. Então, nós temos a neurologia infantil, nós temos dois ambulatórios de neurologia adulto, atendemos a quantidade enorme de sequelados, de traumatismo raquimedular, paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos, traumatismos cranianos, pessoas que sofreram lesão por arma de fogo e tiveram uma paralisia. Então, você tem uma infinidade de lesões, de sequelas neurológicas. Nós temos o ambulatório de saúde da mulher, que está completando 10 anos esse ano, onde nós fazemos todo um atendimento de pré e pós-parto, de gestantes da região. Atendemos mulheres com incontinência urinária, mulheres mastectomizadas, fazemos a parte de oncologia ginecológica. Mulher que perdeu a mama por causa do câncer. Mulheres que têm um linfedema, o braço fica muito inchado porque tiraram todos os gânglios linfáticos da axila por conta do câncer de mama, da extração. Então, nós fazemos um trabalho preventivo para evitar que esse braço fique inchado. E também tratamos para drenar esse braço e chegar o máximo perto da normalidade esse segmento.
Nos últimos 4, 5 anos, nós começamos com um trabalho também na área de incontinência urinária infantil. Muitas crianças que fazem xixi na cama à noite, né, e não tem controle com isso, nós começamos a desenvolver esse trabalho. Então, nos últimos 4, 5 anos, a gente também faz a parte de urologia infantil, que é uma novidade no Brasil. Pouca gente trabalha com isso. A nossa professora, que é responsável pelo ambulatório, a doutora Cláudia Oliveira, desenvolve um trabalho nessa área. Inclusive, esteve agora, semana passada, no Canadá, foi dar treinamento na Universidade McGill, que é uma das melhores universidades do mundo, uma das 3 melhores universidades do Canadá. Ela esteve lá dando treinamento para fisioterapeutas, o mesmo treinamento que é dado aqui ao nosso aluno. Puxa, que coisa então, maravilhosa. Para nós é maravilhoso isso. E nós temos o ambulatório de medicina chinesa. A Unisanta é pioneira no ensino de medicina chinesa. A fisioterapia foi a primeira profissão no Brasil a reconhecer a acupuntura como especialização. Isso se deu em 1985. Eu sou da primeira turma de especialistas, me formei em 87. Poxa. Então, quando nós criamos o curso aqui, nós incluímos a medicina chinesa no currículo do curso. Então, o nosso aluno, além de aprender a parte prática, a parte teórica, teórico-prática na disciplina, ele tem um ambulatório específico de medicina chinesa e atende pacientes com medicina, com a parte de acupuntura, aurículo, ventosa, no 4º e no 5º ano, nos estágios da clínica também, na parte de ortopedia e trauma. Nós temos uma área de hidroterapia na clínica. Nós temos um trabalho que nós chamamos de recuperação virtual. Recuperação virtual é utilizando o Nintendo Wii, jogos eletrônicos, como mecanismo de treinamento de coordenação motor e equilíbrio, porque o indivíduo sobe em cima da plataforma do Nintendo. Vai jogar um videogame. Vai jogar um videogame. Então, imagina um garoto que maneira lúdica, né? Então, justamente, né? Nós pegamos, eu peguei um artigo de 2007, publicado nos Estados Unidos, no Hospital de Veteranos, que vieram do Afeganistão, da guerra do Afeganistão, e o exército americano fez convênio com a Nintendo e utilizando esses equipamentos para treinamento de veteranos. E nós começamos a desenvolver isso já há uns 8, 9 anos também, desenvolvemos isso aqui na universidade, com muito bom resultado. Então, você pega uma criança com paralisia cerebral que está lá e está cansado de desenvolver, de fazer exercício, você leva na sala específica, põe para jogar. Então, lá na sala ele não quer fazer exercício, quando ele entra no Nintendo ele não quer sair. E a gente treina não só crianças, mas adultos também, atletas, pacientes amputados. A parte esportiva, A parte toda esportiva, nós prestamos serviço aqui para a FUPS, Fundação Pro Esportes de Santos. Que é o esporte de alto rendimento na cidade. Então, nós temos uma área de fisioterapia esportiva, ortopedia e trauma, reumatologia. Nós somos referência de atendimento de amputados em toda a região. E o que acontece é o seguinte, como é que o indivíduo vem fazer esse atendimento aqui? Isso. Ele manda... ele tem que fazer um cadastro. Né? Não é uma lista... Pode ser telefone, 3202-7156, ou mandar um e-mail para fisioterapia@unisanta.br e solicitar um processo de cadastro na clínica. O cadastro não significa lista de espera. Porque você fala que é uma lista de espera, o cara vai ficar esperando. Né? E por que não? Porque é enorme a quantidade de procura. Nós somos referência hoje na área de uroginecologia, ortopedia, neurologia infantil, neurologia adulta. Então, os médicos encaminham os pacientes para cá. Né? Então, é humanamente impossível atender todo mundo que nos procura. Aí é feita uma triagem? É feita uma triagem, na realidade, nós atendemos pelo interesse acadêmico. Né? Nós atendemos os casos que são mais interessantes para dar treinamento ao nosso aluno. O que mantém a clínica é a mensalidade do aluno. Cada atendimento é aula para ele. Pois é. Então, ele aprende o mecanismo de avaliação, o mecanismo de prescrição e o mecanismo de aplicação da conduta terapêutica. E a gente tem que escolher os melhores casos, os casos mais interessantes, dando prioridade para pós-cirúrgicos. Quer dizer, ele vê e ajuda a acontecer. Justamente. Né? Ele faz acontecer. Experimenta. Ele faz acontecer. Então, nós damos preferência para os pós-cirúrgicos recentes. O indivíduo fez uma cirurgia de ligamento de cruzado anterior no joelho semana passada. E esse cara tem prioridade. Porque se você não atendê-lo rápido, o joelho dele vai enrijecer e ele perde a cirurgia.
Então, agora aquele que tem artrose há 30 anos, esse vai ter dificuldade para ser atendido. Porque nós damos preferência para casos agudos que têm resultado. Porque o aluno precisa ver o resultado. O paciente crônico, isso é um trabalho de manutenção. E a universidade, quer dizer, seria a academia, né? A clínica da universidade, ela não pode se tornar uma academia de luxo, né? Então, nós precisamos fazer uma seleção no tratamento, no tipo de paciente que nós vamos atender. Essas duas clínicas, né? Tanto a de odonto quanto a de fisioterapia, que são situadas no primeiro e no segundo andar do bloco F, aqui do bloco E da universidade, né? Isso. Elas são exemplos aqui dentro da universidade, né? Porque o campus da Unisanta, ele é um campus muito vivo, né? Sim, sim. Ele é um campo que tem uma energia muito grande, tem uma piscina olímpica no meio, ginásios poliesportivos, e colégio, e pós-graduação. Então, aqui há muita vida no campo da universidade. Agora, especialmente odonto e físio, é de tocar o coração da gente, né? Porque você vê lá, por exemplo, as pessoas se adaptando às próteses, né? Sim. No térreo da universidade, para lá e para cá, com uma perna nova, ou se adaptando numa muleta. Sim. É uma coisa que, de fato, a gente percebe e toca a gente, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente vê a pessoa com deficiência, né, com deficiência mental, sendo levada pelos seus alunos no elevador, né, subindo para ter os seus dentes atendidos, e a gente vê as crianças muitas vezes saindo das clínicas sorrindo, né? Sorridentes, os pais, que a gente percebe que são pessoas simples. Então, de fato, é um atendimento social maravilhoso, né, e que, ao mesmo tempo, está proporcionando uma excelente formação para os nossos alunos. Nós já estamos encaminhando no final, né, para o final. Então, gostaria de agradecer profundamente, doutora Rosângela, a sua presença aqui, né? Eu que tive a oportunidade de, enquanto criança, ser seu paciente, né? E depois, hoje, para mim, é uma honra estarmos colegas de trabalho há tanto tempo, há mais de 20 anos juntos aqui e hoje presentes no programa, né? E eu gostaria que a senhora fizesse uma conclusão e dissesse para a gente, por que cursar odontologia? Nossa, é difícil eu falar isso. Eu sou apaixonada pela odontologia. A odontologia, assim, eu costumo falar que a saúde começa pela boca, sabe? Então, muitas vezes, algumas doenças, você, quando examina a boca do paciente, você consegue perceber que alguma coisa não está bem com aquele paciente. Então, eu sou suspeita, eu acho que a minha profissão é uma profissão apaixonante. Eu consigo, acho que, transmitir isso aos alunos, porque ela realmente é apaixonante, você poder devolver o sorriso de uma pessoa. Então, é isso que eu tenho para falar, tá? E sempre não esquecer que a prevenção é o melhor tratamento para a odontologia. Sim. É isso aí, tá ótimo. Doutor Ivan, eu gostaria também que o senhor explicasse para a gente por que fazer fisioterapia. Eu acredito que todo aquele indivíduo que ama o ser humano, né, e quer fazer a diferença na sua vida, venha fazer fisioterapia. Eu acredito que fisioterapia não é profissão, para mim não é, né? Eu tenho a fisioterapia como uma missão na minha vida. É mais do que uma profissão? É muito mais. Nós estamos aqui para aliviar o sofrimento humano. Nós viemos para aliviar o sofrimento, a dor e corrigir a deformidade. Muitas vezes o paciente nos procura como se você fosse a última tábua de salvação para ele poder voltar a andar, para ele poder voltar a ter algum tipo de independência na sua vida. Deixar de sentir dor. E principalmente deixar de sentir dor. Mas já está também cansado de tomar remédio. E principalmente se tornar útil para a sociedade, voltar a ser útil e voltar a ter pelo menos algum movimento, né? Então, eu falo muito para os alunos o seguinte, a gente não vem para esse planeta para gastar oxigênio e para comer pizza. Você vem aqui para trabalhar e para trabalhar para os outros. A gente vem para aliviar o sofrimento dos seres humanos, porque isso faz parte da correção do nosso espírito. É para isso que se você tem uma vocação para ajudar as pessoas, que é aliviar o sofrimento das pessoas, faça a fisioterapia, porque você vai encontrar o seu caminho. Olha só, o Rumos e Desafios Especial Fisioterapia e Odontologia fica por aqui. Além dos cursos, né, de odontologia e de fisioterapia, a Unisanta tem outros cursos na área de saúde, né, como, por exemplo, farmácia, educação física, a nível de graduação e a nível de pós-graduação. Então, saiba mais no nosso site www.unisanta.br. E você em casa continue conosco. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais!